Boas malta! Questão 4 Zona Nerd 2011. Ha! Época especial! Venha comigo porque essa questão... Ai, essa questão é linda demais. Essa questão é linda demais, demais da conta. Olha, vocês não têm noção a emoção que eu fico quando eu vejo uma questão bem feita, uma questão bonita, uma questão inteligente. Caramba, eu tô muito feliz. Beleza? Considere um carrinho que se move segundo a trajetória retilínea horizontal. Obrigado, meu senhor. Coincidente com o eixo OX de um referencial unidimensional. Yes! Tudo certo. Na figura 2, encontra-se representado o gráfico da componente escalar da posição x desse carrinho em função do tempo. Beleza. Decorrido desde o momento em que ele iniciou o seu estudo. Admita que no intervalo de 0 a 2 é um ramo de parábola e se você observar o gráfico de 2 até 2,4, a posição dele permanece constante, portanto isso aqui é movimento uniforme. Mentira! Isso aqui é repouso, não confunda gráfico posição-tempo com gráfico velocidade-tempo. Olhe você, hein? Isso aqui é repouso. Isso aqui é repouso. Maravilha! Vamos ver qual é a pergunta que ele vai fazer. Opa! Meteu aí umas figuras com um monte de carro, umas imagens sobrepostas. Eu olhei para isso aí e falei, meu Deus, meu olho chega doeu. Meu amigo, isso aí é o seguinte. Qual das figuras pode ser uma representação estroboscópica do movimento do carrinho no intervalo de 0 a 2? Então volta para cá para a gente olhar para o gráfico e vamos pensar o seguinte. O que é uma fotografia estroboscópica? É uma fotografia que foi tirada num intervalo de tempo muito pequeno e é como ele está conseguindo fazer o flash, o obturador da máquina abre e fecha muito rápida, ele consegue congelar o movimento. Então por isso que a imagem está uma sobreposta à outra. Aquilo ali é mais rápido do que a velocidade que a gente consegue processar. E aí por isso que ele é como se ele estivesse congelando o tempo. Primeiro vamos pensar o seguinte, isso aqui é um gráfico posição-tempo. Qual é a propriedade do gráfico posição-tempo? A área do gráfico... Não, a área do gráfico não é nada. Já sei, a propriedade tem a ver com o declive. O declive num ponto no gráfico xt, esse declive me diz sobre a velocidade. Então, eu vou ter que ir por aí. O que está acontecendo com o declive? Ó, o declive está com certeza, diminuindo. Ó, o declive diminui. Ora, se o declive diminui, o que está acontecendo fisicamente? A velocidade diminui, ok? Se o declive diminui e o declive é a velocidade, ó, claramente o declive está diminuindo. E aqui o declive vai ser zero, portanto, velocidade zero, coincidindo com o que a gente já estava prevendo. Então, essa questão é eu procurar uma alternativa onde a velocidade do carrinho está diminuindo. Malta, nós não discutimos isso ainda. Vou fazer essa discussão lá na frente. Mas veja como é fácil. Se a minha velocidade é constante, eu vou sempre percorrer a mesma distância. Se a minha velocidade aumenta, as distâncias vão ficar cada vez maiores. Por quê? Porque eu sou um movimento acelerado. E se eu tenho um movimento retardado, a distância que eu percorro é cada vez menor, já que eu estou diminuindo a velocidade e a tendência é eu parar. Então, o que você tem que procurar é uma figura que represente um movimento retardado. E o movimento retardado, se a velocidade diminui, a distância percorrida em cada instante fica cada vez menor. Se a velocidade aumenta, a distância percorrida fica cada vez maior. E se o movimento é uniforme, a distância percorrida é a mesma no mesmo intervalo de tempo. Então, basta eu procurar uma imagem onde as distâncias entre cada imagem está ficando cada vez menor, dando uma ideia de que o carrinho vai parar.
Observe que na figura A, as imagens estão ficando cada vez mais afastadas. Lembre-se que na imagem estroboscópica, o intervalo entre cada fotografia é o mesmo. Então, naquela letra A está dizendo que num determinado instante eu percorri uma distância pequena, depois eu percorri uma distância maior, 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 maior. Portanto, letra A é acelerado. Anota aí, letra A é acelerado. Letra B é a resposta. Letra B é visivelmente um movimento retardado. Eu tinha uma distância grande, a distância foi diminuindo, diminuindo, diminuindo até o carro parar. Essa é a resposta, letra B de bola. Na letra C, o que é que eu tenho? Na letra C, visivelmente, a distância entre duas imagens é sempre a mesma. Portanto, se a distância entre duas imagens é a mesma, eu percorro a mesma distância no mesmo tempo, minha velocidade é constante, não é a letra C. E na letra D eu tenho aí uma maluquice, né? Eu começo acelerado, no meio eu sou uniforme e no final eu sou retardado. Você consegue perceber? No início as imagens estão se afastando uma da outra, acelerado. Depois no meio as distâncias ficam iguais, uniforme, e no final as distâncias vão diminuindo, portanto retardado, letra D é falso com certeza. Mais uma questão, uma questão que a gente resolveu com os nossos conhecimentos de uma aula que eu dei para vocês. Muito obrigado por ter ficado até o final, vamos para a próxima, porque obviamente tem mais. Tchau!